Fala galera, bem-vindos ao Savana Fitness Podcast. Eu sou o Robson de Moraes e hoje a gente está aqui com Henrique Moreira, atleta brasileiro aí de CrossFit, que vai estar esse final de semana na Copa Sul. Vou deixar o Henrique aí fazer uma introdução, mas para quem não sabe, o Henrique ano passado foi para o Games em times, competiu em TCB, competiu em um monte de torneio aí. Acho que todo mundo aí te conhece, pelo menos quem acompanha mais de perto os torneios do CrossFit. Vou deixar um espacinho aí para você falar com a galera. É isso. Fala, galera. É o seguinte, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece ainda, sou conhecido aí como Henrique Moreira. Meu nome é Luiz Henrique Alves Moreira. Tenho 21 anos. Moro aqui em BH, na verdade, do lado de BH, em Betim, mas sou de São Paulo. Tô morando aqui, eu acho que nem todo mundo sabe, mas tô morando aqui, eu acho que faz um ano, então é recente ainda. Para mim, pelo menos, é recente. Hoje treino com o Gui da Fitness Factory, lá em BH, na Brave, e eu acho que é isso. A gente, igual o Robson falou, graças a Deus, ano passado a gente teve a grande experiência, o grande sonho realizado de poder estar no CrossFit Games. Tive um outro sonho que foi pegar pódio na categoria Elite no TCB. Graças a Deus tive o sonho também de realizar o Extreme e outros vários campeonatos, graças a Deus. E é isso. Pois é, hoje tem muito assunto aí que, se duvidar, a gente vai ficar mais de uma hora aqui fácil. Mas eu queria te perguntar um pouco como que foi seu início no CrossFit. Tipo, você tem 21 anos, né? Então, não sei se... Porque tem muita gente que, sei lá, já mais dos 30, às vezes começou a fazer o CrossFit já mais tarde, né? Já adulto. Aí eu queria saber se você começou a fazer o CrossFit na adolescência, como que foi isso? Exatamente, meu, pior que é uma história longa, igual eu falei pro Robson, eu falo muito, mas eu não vou deixar a galera aí enjoada de ficar me escutando. Mas vamos lá, eu comecei sim muito jovem, eu acho que assim, eu acho que o esporte, quando vai entrar na juventude, pelo menos para mim, foi algo que veio muito forte, sabe? Porque assim, pegou meu tempo de escola, então eu era zoado na escola, pegou meu tempo de transição de adolescência para fase adulta, então assim, o tempo todo ter o esporte como minha profissão foi algo difícil, mas que me fez amadurecer. Então, tem um lado ruim e um lado bom, na minha opinião. Mas, enfim, eu comecei o CrossFit com 14 anos. Tinha acabado de completar 14 anos. Eu comecei por causa do meu irmão. Eu jogava futsal e eu era vidradaço no futsal, gostava muito. E aí meu irmão veio e precisava de fazer algum esporte para emagrecer. E ele pesquisando na internet, ele achou o CrossFit, que era novo, assim, não era todo mundo tinha escutado falar, mas quando você pesquisava, você encontrava e você ficava curioso. Meu irmão ficou dessa forma. E aí ele foi, só que meu irmão ele queria ter acompanhamento de alguém. E eu sempre fui muito próximo do meu irmão, e ele me chamou, ele falou, pô, vamos lá fazer uma aula experimental comigo pra gente conhecer e ver como que é. A gente foi, eu achei iradaço. Por mais que eu não competi o CrossFit, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, muito. Eu brinco que até hoje, às vezes aqui, eu tenho 2 enteados, né? Um de 6 e um de 11. E às vezes a gente vai brincar de torta na cara, alguma coisa, eu fico... Eu já vi os eu vídeos. perco. Já vi esse vídeo? Eu quase derrubo meu enteado no chão, tacando torta na cara dele, devolvendo a que ele me fez. Então, assim, em todas as fases da minha vida, eu sempre fui competitivo. E quando colocava competitividade em alto nível mesmo, coisa séria, puta merda, eu dava vida, mas eu não perdi aquela competição. Então, sempre foi assim. Quando eu entrei no CrossFit, não foi diferente. Nessa minha aula experimental, eu não sabia de nada, eu não sabia como fazer, mas chegou a hora do workout, do WOD. E a professora, a treinadora que no tempo era a Joyce, minha treinadora, foi minha primeira treinadora, ela falou, o workout é algo que você deve dar seu máximo, você deve realmente tentar ganhar dos seus amigos, e blá, blá. E meu irmão tava do lado, e aí meu irmão é mais velho do que eu, meu irmão tem 28 anos, meu, ele do meu lado, ele já começou a puxar, e mesmo sem saber fazer muito, eu comecei a puxar também. Então, minha primeira experiência com CrossFit foi uma coisa que eu gostava muito, que foi esse nível de competitividade muito alto. E aquilo me atraiu, aquilo me deu vontade de fazer de novo. E aí, meu irmão, ele também gostou, e aí ele fechou o plano para ele e fechou o mês teste para mim também. Aí, nesse mês, meu irmão, eu ia treinar de manhã e à tarde, eu não queria parar de treinar, eu queria treinar para aprender as coisas, para ganhar das outras pessoas. E aí começou e eu nunca mais parei. Depois de 2 meses, no terceiro mês, meu irmão conseguiu fechar uma parceria com a Joyce, que era onde eu comecei a treinar, e aí eu fiquei liberado para treinar.
eu e ele era liberado para treinar, então aí que eu só saía do boxe para ir para a escola. E aí eu voltava, eu ia de mochila pro boxe. Assim, o dia inteiro dentro da academia, treinando, querendo aprender as coisas, e aí eu não parei mais e vim até aqui. E foi assim que teve o meu início do CrossFit aí. E até fazer um comentário aqui, que as pessoas muitas vezes não sabem, mas o esporte é muito difícil até hoje, né? Hoje, principalmente, que, pelo fato de ter todas as responsabilidades e mais, mas que naquele tempo era muito difícil, como eu comentei aqui, eu sofri um pouco de bullying, né? Do bullying dos meus amigos, de Aham, zoeira, de falar, pô, eu gosto de pegar na barra, não sei o quê. aham, Então, naquela época era muito difícil. Aí eu morava em um bairro de periferia, então os meninos só queriam saber jogar bola, soltar aham, pipa e pegar mulher. Então, assim, eu ter saído dessa caixa, ter seguido outro caminho, foi muito uhum, difícil para mim. Então, o esporte, para mim, desde o começo, eu tive essa dificuldade, mas como eu falei, ele tinha um lado, às vezes, muito difícil, mas o esporte trouxe também muito amadurecimento para mim. Então, esse amadurecimento me ajudou a seguir, mesmo com as zoeiras, e me fez aham. colocar o esporte como algo sério na minha vida. Massa. Isso aí foi lá em São Paulo, né? Foi em São Paulo, lá no Grajaú, para quem conhece, na extrema Ah. zona sul de São Paulo. Com quanto tempo, assim, de CrossFit que você começou já a querer competir, a querer buscar uma categoria Teams ali? Você já pensou em ir para games em Teams? Como que foi isso? Total, total. Assim, ó, igual eu falei, meu irmão, ele descobriu uma coisa, ele se empolgava muito, começava a pesquisar. E aí, depois desse segundo mês que a gente já estava no CrossFit, eu não sabia de Instagram, não mexia muito. Eu acho que Aham, naquele tempo eu também não tinha celular, então não era por dentro. Mas meu irmão ele começou a pesquisar e aquele era o ano de 2017, eu acho que foi o primeiro ano do Malheiros no Teams, no Games. aham, E era a época que a gente tinha começado, ele tinha 2 meses de CrossFit, estava rolando games. E meu irmão pesquisou, ele viu, ele, caraca, esse moleque, porque o Malheiros ganhou, ficou segundo, aham, foi vice-campeão mundial, todo mundo postando, ele, caraca, esse moleque me mostrou o snatch dele, mostrou ele fazendo, eu falei, nossa, cabuloso, aham, e não sei o que, eu fiquei empolgadaço. Aí no terceiro mês, igual eu falei, meu irmão conseguiu fechar uma parceria com a Joyce, e aí eu cheguei na Joyce e falei assim, Joyce, meu, seguinte, agora que a gente tem essa parceria, eu queria sua ajuda porque eu quero levar isso a sério, eu quero fazer isso pra minha vida, eu quero ser bom que nem o Malheiros, e eu quero chegar no Games. Então, com uhum, 3 meses, só que eu não tinha proporção, não tinha noção do quão difícil seria, como seria, o que era a vida de um atleta, eu não tinha noção. Então, assim, eu só uhum. queria, eu só achei muito legal e coloquei esse desafio na minha vida. Então, eu cheguei e falei, Joyce, eu quero ir. E eu falei pro meu irmão, falei assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas, velho, eu tô no meu coração que eu quero fazer que nem o Malheiros. Com 17 anos, eu quero classificar pro Games e eu vou pegar pódio no Games. Aí meu irmão falou, eu acredito em você, vamos conseguir. Aham. Aí eu cheguei na Joyce e falei, Joyce, eu quero ir pro Games, como que eu faço? Ela riu. Ela, olha, vamos tentar, vamos treinar. Primeiro vamos aprender os movimentos, depois a gente vai progredindo ali. Ela também tinha um pouco de medo pelo fato de eu ser muito novo, mas ela Aham. nunca me limitou, sempre foi me levando mais para cima, até que graças a Deus foi encontrando pessoas enviadas por Deus para poder me levar adiante. E chegamos lá, graças a Deus consegui realizar o sonho. Com 17 anos classifiquei para o Games. Infelizmente a pandemia não deixou a gente ir para lá, mas eu realizei meu sonho de classificar. Você classificou em 2020, então? 2020, com 17 anos, eu gostei de CrossFit Games. Naquela E, época ia quantos? Deveriam ir e quantos? ia 10 atletas. Não, Isso minto, que... ia Ah, 20. 20. 20 atletas. E por mais engraçado que seja, o Malheiros, eu não tenho certeza da coisa dele, mas eu acho que no Open, do ano que ele classificou, ele tinha ficado, acho que oitavo, sétimo, alguma coisa. E eu peguei a Aham, mesma posição que ele no Open. E nas quartas, ele classificou em segundo lugar. E aham. eu também classifiquei nas quartas para ir pro Games em Caraca, segundo lugar. Então, assim, foi as mesmas coisas que eu falei, caraca, moleque, eu realmente coloquei o foco de fazer igual ele fez e graças a Deus eu deu consegui certo. ali fazer. Deu certo que eu queria, o meu sonho que eu queria realizar. Que Mas aí massa. depois que a gente realizou um, a gente foi buscar outro e outros e vamos continuar assim. Aí então, tipo assim, você mudou para a categoria de adulto, fez 18 e tal ali, em 2021.
Exato, 2021, deixa eu ver. Exato, 2020 foi a pandemia, que eu lembro que classificou o Games e tal. 21 já voltou no Elite, exatamente. Quando voltou o Aham. TCB, eu lembro que eu até mandei mensagem pro Thales perguntando, Thales, pelo fato do ano passado eu não ter tido o TCB direito e tal, esse ano Aham. eu volto no Teams. Não, minto, eu tive 2021, eu tava no Teams ainda. Porque em 2020, que não me falha a memória, não teve TCB. E 2021 teve, que foi o ano que eu ganhei no Teams. Agora você me pegou. Eu tive que Aham. pegar. Depois eu vou descobrir se é verdade. Ou 2020 ou 2021 fui campeão do TCB na categoria Teams. Então Ah, acho tá. que foi 2021. Deixa eu fazer. Aham. Eu não sou muito bom de fazer conta. Me ajuda aqui, Robson. Eu tenho 20, eu vou fazer 22 esse ano. 2021 eu tinha quantos anos? Então, dia 20. 3 anos atrás. 3 anos atrás, não, já Você estava na faz Elite. 22 agora? Não, então já estava na Elite, já estava com 18 Deve ter anos. sido 20. É Deve ter isso sido mesmo. 20, 20, então. 20 teve o TCB que foi lá em Vitória, foi isso mesmo. Então, 2020 eu É. fui campeão e 2021 eu passei para a Elite, exatamente, foi isso mesmo. Ah, massa. Então você foi campeão nos teams no TCB, né? Exatamente, em 2020. E aí, E, quando você foi para competir já com a galera adulta, quando você tinha 18, 19, como que foi essa primeira experiência? Deu uma apanhada e tal? Como que ah, foi? nossa, foi um baque que até hoje eu fico meio desnorteado. Porque Meu, essa transição é muito complicada, né? Tipo, eu vejo uma galera que às vezes desiste e tal, ainda mais pro muito. masculino, que às vezes demora um tempo para conseguir ter algum resultado, né? Mulher, às vezes, já com 18 anos, você vê até no games lá, já às vezes já consegue alguma coisa, né? Mas o Sim. homem às vezes demora mais, né? E aí ele tem que ter a É, cabeça boa para fazer essa transição, né? muito. Eu acho que assim, não, eu não sei muito bem como categoria feminina, mas a categoria masculina realmente é algo que eu sinto e senti uma responsabilidade e uma dificuldade muito grande. Porque os caras não dão oportunidade, os caras são dureza, tem muito nego bom no Brasil e no mundo inteiro no masculino. Uhum. Eu não sei proporcionalmente se tem mais homens ou mulheres, mas enfim, quando eu passei para a categoria Elite, a minha primeira competição foi o TCB na categoria Elite. Então, quando teve a seletiva, estava ali ainda meio na pandemia, e aí foi aquele ano que foi reduzida a categoria do TCB, que tinham acho Uhum. que só 20 atletas na categoria Elite, e eu classifiquei. Até fiquei surpreso, não na verdade eu estava treinando para aquilo, eu treinava na Black Sheep com a Tatá. E com a Uhum. Tatá e com a galera, mesmo no Teams, eu sempre treinei como se eu estivesse no Elite. Então as cargas eu treinava pro Elite, o volume eu treinava no Elite, tinha um odd, lançava o odd TCB, a Tatá colocava para rodar como se fosse na categoria Elite. Então, na verdade, eu não senti tanto a transição de carga, de volume, eu senti mais a transição de ritmo na competição, sabe? Então, Uhum. assim, para fazer o qualifier, foi tranquilo, eu consegui me dar muito bem. Então, assim, consegui classificar para o TCB em 2021, meu primeiro ano, sendo um ano reduzido. Chegou no presencial, tava Gui Domingues, Fábio De Kik, Pedro Martins, Vitor Caetano, Bruno Marins. Tava uma galera de peso, tava o Kaique Uhum. Cerveni também, tava geral. E foi um ano que os caras tava muito forte. E foi meu primeiro ano, eu falei, não, vou fazer igual fazer na categoria Teams, vou entrar Aham. na arena, vou me sentir confortável, vou puxar o ritmo e eu não vou deixar ninguém me passar. E vai ser isso porque assim, eu entrava na categoria Teams, eu sentia que eu puxava o ritmo lá em cima. Quando chegava lá em Uhum. cima, eu parava e não tinha mais ninguém do meu lado. Falava, nossa, top. Dessa vez, quando foi meu primeiro ano, minha primeira prova, eu entrei. Na verdade, a minha primeira prova foi a Tech Bang, que era de corrida de Shuttle no TCB. Eu fiquei em segundo lugar ou em terceiro. Aí eu falei, Uhum. não, é a mesma coisa, não mudou nada. Beleza, no outro dia, na primeira prova, tinham só os caras sinistros do meu lado. Falei, é agora. Botei um ritmo forte que eu não aguentava fazer o WOD inteiro. Quando eu olhei para o lado, todo mundo do meu lado fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu falei, ferrou. E agora, o que eu faço? Aquela experiência eu não tinha tido ainda, eu não tinha chegado naquele Aham. nível de puxar o ritmo, queimar a largada e olhar para o lado, os caras tá tudo inteiro do meu lado. Aí nessa hora, nessa primeira prova, eu queimei largado, os caras, puxou e passou por cima com o trator sem dó e continuou acelerando e eu fiquei para trás. Aí eu falei, não é Aham. possível, os caras são tão sinistros assim. Na segunda prova, tentei de novo, levei uma surra de novo, queimei largada na segunda prova. Aí eu percebi que aí eu
me toquei e falei, categoria elite é diferente, jovem. A Diferente. brincadeira, o buraco é um pouco mais embaixo. E aí eu comecei a perceber aquilo, aí eu comecei a prestar atenção e falei assim, infelizmente o TCB esse ano, aquele ano, estava longe de ter a experiência que eu precisava para estar no pódio. Então, assim, eu peguei aquele ano para olhar e falar, não, agora eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para amadurecer e poder voltar ano que vem mais forte ainda. Eu comecei a puxar, me testar mesmo, queimava a largada mesmo, tentava manter o ritmo, olhava o que os caras faziam dentro da arena e deu certo, consegui ganhar muita experiência naquele ano dentro do TCB. E depois que eu saí de lá, eu levei para o box toda a experiência e consegui colocar em prática. Então, toda a transição que eu vi os caras fazendo, todas essas coisas, eu coloquei em prática no treino. E aí, meu outro campeonato, já que eu não me lembro agora 100% qual que foi, na Elite, eu já consegui colocar em prática e já senti essa transição diminuída. Então, aquela dificuldade, que foi a dificuldade que eu senti sobre o ritmo que os caras colocavam e conseguia manter, eu levei isso para dentro do box, esse ritmo forte, e mandei por longo período de tempo. Levei, coloquei em prática, voltei e consegui amadurecer tudo isso. Então, essa minha transição que eu senti um déficit quando aconteceu, eu acho que no meu primeiro campeonato consegui tirar bastante disso. Então, no segundo campeonato que eu fui, eu já não tomei esse susto. Claro que eu tive dificuldade. Eu acho que eu não ganhei o campeonato, mas eu consegui colocar muita coisa em prática. Então, a partir daí, eu fui só crescendo e essa dificuldade, essa coisa, nossa, essa transição não ficou na minha frente. Eu tentei de todas as formas colocar ela, passar para trás e seguir a carreira, porque eu sei que era muito difícil essa transição e se eu me agarrasse naquilo, eu ia perder longos anos ali tentando passar por isso. Saquei. Daqui a pouco eu vou querer te perguntar como que foi depois quando começou a competir em times e tal, mas eu queria saber quando que você foi para Black Sheep, que eu acho que você falou aí que foi ainda teams, né, para lá. Sim, Como que fui foi sim. lá, tal, na época com a Tatá e tal, como que foi esse movimento para ir para lá? Então, eu comecei na Joyce, a Joyce conhecia a Carol Leonel, que treinava e dava aula na Berrini, na CrossFit Berrini, que o Anderon já treinou lá, a Vivi, a Yelo já treinou lá. E quando eu peguei o contato com a Carol, eu me aproximei da Carol. A Carol é uma grande amiga, ex-treinadora, é uma mulher que eu amo muito, que me ajudou muito, me apresentou pessoas maravilhosas que me ajudou. E uma dessas pessoas que ela me apresentou foi o Fernando Ortiz, que era um dos sócios da CrossFit Berrini e Irmãos CrossFit. A Carolzinha, depois de algum tempo eu treinando com ela, ela foi para Portugal e me deixou com o Fernando Ortiz. Então, o Fernando Ortiz virou meu treinador. Eu fiquei com ele acho que por 6 meses, não sei muito bem o tempo. Mas logo depois, a Tatá veio comprar a CrossFit Berrini para virar Black Sheep Berrini. Só que quando eu comecei a treinar com a Carol ainda, tinha um coach, um treinador que era da Irmãos CrossFit, que também o Fernando Ortiz era sócio. Esse treinador que dava aula na Irmãos CrossFit era o Luiz Bonini, que era um dos coaches da Tatiana Rebani. Então, o Luiz, ele já me conhecia, já tinha contato com ele, já tinha me visto treinar, a gente já tinha uma relação de amizade. E aí, quando ele foi para Irmãos CrossFit, quando ele foi para Black Sheep virar coach e tal, teve um TCB que eu tava competindo e a Tatá também tava. E ele falou, conheci esse menino, ele é muito bom, tal, tem futuro, e me deu uma apresentada ali, mas eu nem cheguei a conversar com a Tatá. Passou um tempo, a Tatá foi comprar a CrossFit Berrini. E aí, né, de comprar a CrossFit Berrini, o Luiz falou, olha, o Henrique, aquele menino que eu te falei do TCB, ele trabalha aqui, ele é atleta da CrossFit Berrini. A Tatá falou, olha que ótimo, então chama ele para trabalhar com a gente. E aí o Luiz veio, me ligou, conversou comigo, falou, olha, Tatá, ela tá chamando, ela não faz isso, então é uma grande oportunidade. Eu já era fã, admirador da Tatá. E aí rolou a oportunidade de eu entrar e virar recepcionista da Black Sheep e também começar a treinar com a Tatá durante a parte da tarde. Então, na verdade, eu treinava a parte da tarde e ficava na recepção a parte da noite. Que para mim foi ótimo, porque eu estava quase que parando de fazer o CrossFit, porque eu estava chegando na data ali de precisar de começar a trabalhar. Então, encaixou certinho. Quando eu fiz 16 anos, eu conheci a Tatá, que eu ia começar a trabalhar de jovem aprendiz. Ela me pegou e me colocou dentro da academia, que aí começou a fluir ainda mais
o esporte na minha vida, porque eu trabalhava onde eu treinava e treinava onde eu trabalhava, e aí tudo se juntou e ficou maravilhoso. Que massa. E aí, foi lá, depois desse ano de 2021 ali e tal, como que foi para 2022? Lá em 2022 você já começou a competir em times e tal, como que foi isso, assim, o ano de 2022 e as primeiras experiências em time, assim, como que E, foi mais ou menos essa época? então, o que aconteceu? Eu sempre tive o sonho, eu nunca imaginei competir em times. Claro, tive já algumas experiências há tempos atrás de competição em time e Aham. sempre gostei, mas nunca imaginei competir. E aí, 2022, eu acho que 2022, eu acho que até antes, depois que eu entrei no Black Sheep, a gente formou um time do Brazilian Games for Fiction. Eu acho Aham. que foi, enfim, Brazilian Games. O Brazilian Games, a gente foi em time da Black Sheep, o primeiro ano a gente pegou em segundo lugar. E eu achei Aham. irado, a gente ficou super animado, top. Então, assim, o outro, aí tinha Caveira, tinha vários campeonatos em time em São Paulo Uhum. mesmo, que a gente juntava da Black Sheep e ia. E eu sempre estava ali incluso e sempre consegui me dar bem dentro do time. E aí a gente sempre estava no pódio de campeonato e tudo mais. E aí chegou um determinado tempo que ali o Tato na verdade o Tato começou a jogar ali, vamos formar um time pro games, tal, não sei o quê. E a gente começou a colocar isso na cabeça, e aí a Tata chegou, filhote, vamos competir em time. E aí o Tato também chegou, falou, ó, Ricão, vamos competir em time e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, irado, tipo assim, nunca imaginei tentar o Aham. games em time, mas eu gosto de competir em time, não tem nada, eu acho que vai ser uma puta experiência para mim. Na verdade, em 2022 eu fui pro Copa Sul individual. Ah, tá. Minto, 2021 teve o BCC online. No Aham. BCC Online, eu competi em time, que foi meu Ah, primeiro ano na Elite nos regionais, que na verdade era aham. BCC já, né? Então, assim, foi meu primeiro ano que eu fui em times. E aí o Uhum. time foi eu, a Carolzinha, o Rafa, a Nog e a Paola. E aí foi um Uhum. time que era o time B da Black Sheep. E, pô, foi super legal. O time A foi bem também. E a gente já ficou com esse pensamento de formar um time para ir pro Games. Só que Uhum. ainda eu não estava pensando isso. Eu competi aquele ano para ganhar Tava experiência pensando para mais no voltar. individual. Aham. Exatamente, para voltar para o individual. 2022 eu foquei no individual, classifiquei para o Copa Sul individual, tive uma grande experiência. Foi o ano que eu não tive coragem de entrar no mar, que teve a natação no mar, não entrei. E aí, Ah, graças a Deus, ainda mesmo zerando a prova, eu tive uma boa colocação, fiquei em oitavo lugar. aham. E fiquei muito feliz, tal, ganhei muita experiência. E aí, depois disso, a Tatá, o pessoal falou: olha, Henrique, eu acho que vai ser uma puta de uma experiência, uma oportunidade a gente competir em time, porque a gente vai ter chances. E Uhum. individual, provavelmente, ainda eu acho que vai precisar um pouco mais de experiência. Eu falei: pô, eu gosto de competir em time, concordo muito que vai ser uma puta de uma experiência para em times, pro games, ou poder estar no Copa Sul brigando para estar entre os três melhores. E aí a gente formou o time em 2022 já, que final do Uhum. ano a gente foi para a Argentina competir em Uhum. time para a gente se testar, porque os times que estariam aqui no Copa Sul estariam lá competindo nesse campeonato da Argentina, que era o Aham. campeonato Reach e tudo mais. E aí a gente falou, não, vamos testar, vamos ver como vai ser lá e vamos pegar um pouquinho mais da realidade. E a gente Uhum. foi para a Argentina na final de 2022, a gente competiu contra o time da Q21, contra o time da Mayhem, e a gente ficou em Uhum. segundo lugar. E a gente, cada atleta, e a Carolzinha tava bem condicionada, tava bem condicionado, o Tato tava treinando bem, a Tatá também tava treinando bem. Então a gente juntou os quatro, foi lá, deu tudo certo, a gente, pô, realmente a gente tem chances, é uma realidade que não tá longe, então vamos Aham. buscar isso. E aí a gente já começou a treinar e se apegou a isso e eu esqueci da categoria individual por um ano, eu falei, olha, esse ano realmente eu não quero saber da categoria individual, vamos focar em time, quero ganhar o máximo de experiência, mas ano que vem eu volto pro individual. E aí foi isso que aconteceu, em 2023 a gente competiu muito mais em times, a gente treinou em times, se programou para tudo isso, Tato sempre muito pé no chão, mas ele estudando ali, olhando o time, olhando as provas, Uhum. tentando olhar como seria o Copa Sul, ele falou, meu, a gente tem chance, a gente vai, a gente vai, a gente vai. E a gente começou a colocar na cabeça, a gente vai games, a gente vai pro games, a gente vai pro games. E graças a Deus chegou o Copa Sul, a gente ganhou o Copa Sul e a gente teve a oportunidade de ter essa experiência surreal que foi pro games. Foi Pô, muito massa irado. demais. O Tato, ele parece que é muito zoeiro na internet e tal, mas
na vida real, ele treina direito, tal, meio estrategista, né? Pensa e Não, tal. É mais o Tato da internet ali que todo mundo conhece, né? não, exata. Assim, eu até zoava o Tato hoje, eu tô um pouco mais Aham, distante pelo fato de não estar na mesma cidade que ele. Mas assim, eu até falava, caraca, Tato, você só quer saber de treinar, velho. Pô, tipo assim, eu virava assim, eu falava, meu, não sei o que acontece com o Tato, Tato só treina. Ele ia pra Alphaville, ia à casa dele, dormia com. Ele vinha pra São Paulo, treinava e ia embora. E não saía. E quando ele aham. postava, ele só tava em casa. Eu falava, meu, o que o Tato faz além disso? O cara treina muito e ele fica postando que não treina. Eu não entendi, aí ele começava, enfim, acabou que virou ali um marketing dele, mas o Aham. Tato, ele treina muito, ele é um cara super dedicado, e quando a gente formou o time, ele foi um dos caras que mais puxava o time para não, a gente tem que treinar, a gente vai fazer isso, a gente tem que ir lá e fazer isso. A Tatali ainda ela montava as estratégias, fazia algumas coisas, mas o Tata era o cara que mais dedicado, que posso falar, eu acho, no Uhum. time. Ele era sempre o cara que estava brigando. Quando eu fui tirar a primeira vez meu visto, que eu fui achando Aham. que era passeio de escola, e cheguei lá sem documento, o Tato ficou puto comigo, show, saiu me xingando, porra, Henrique, você é muito burro, não sei o quê. Então o Tato era sempre o cara que estava controlando ali, era o cara que sempre acreditou e que fez de tudo para que isso acontecesse. Então o Tato, além de um cara que ele treina, ele é muito responsável e muito dedicado. O Tato, ele tem esse marketing dele, mas ele é um cara Bom. também que na vida real ele é muito dedicado, muito sinistro. E o que você tá achando do torneio de times desse ano? Você acha que esse ano tá mais equilibrado? Como que tá? Meu, eu vou te falar. Ano passado, eu acho assim, não é que não tinha times, tinha times muito bons, Aham. muito bons. É, teve o nível de competitividade alto, então o time da Mayhem estava muito forte, o time da Q21, Uhum. os dois times da Q21, os dois argentinos estavam muito fortes também. E assim, eu não tinha noção do quão bom os caras eram. E os caras eram bons mesmo. Então, assim, Uhum. foi uma briga, batemos de frente. Teve umas duas provas ali que a gente não conseguiu uma pontuação boa no Copa Sul, mas depois a gente conseguiu voltar para o topo. Mas Uhum. sim, esse ano eu acho que a quantidade de times bons e o nível de competitividade está muito mais alto. A galera viu que era possível, viu que é uma experiência irada, viu que é muito legal estar no Games, em times também. O time do Alberto Neto já tinha ido para o Games 2021, Uhum. mas não tinha tido a oportunidade de competir no Copa Sul presencial, né? Tinha sido Sim. online. Então a galera não teve essa visão. E esse ano a Aham. gente competindo presencial no Copa Sul, a galera tendo essa visão que é muito irada, todo mundo, quer dizer, muitos atletas individuais formaram times fortes. Aham. Então, esse ano, a minha opinião de fora é que o nível está ainda mais alto, tem mais gente ainda brigando pela vaga, gente que tem chances, então a dificuldade vai ser grande. Assim como está o individual, o time, eu acho que ano passado, diferente do ano passado, que a gente errou ali em duas provas, e mesmo assim a gente conseguiu buscar o top 1, eu acho que esse ano não vai ter tanta chance de erros. Então, Uhum. os times têm que estar completos, têm que entrar com cabeça firme para ganhar, porque qualquer coisa ali vai cair e não vai subir mais. Pois é, não, com certeza. E a Copa Sul, cara, é 6 provazinhas que se der mole, às vezes, cara, é uma amostra muito pequena para não dar Para margem erro, de erro, né? não dá, porque, e igual você falou, eu acho que o time são 5 provas. Então, É, dentro de só são 5 cinco. provas, Uhum. times super bem montados, ter um erro ali de uma ou duas provas que você fique em último ou fique entre os últimos, não vai estar certo, vai ser algo que provavelmente vai te tirar do top 2, que é a zona de classificação para o CrossFit Games. Uhum. E como que foi a vibe de competir na Copa Sul ano passado, que foi lá, tipo, já na Arena Carioca? Acho que ali abraça mais a torcida do que foi em 2022, né? Não sei, sim, você pode falar, mas ainda mais que vocês lideraram o campeonato, galera contando junto e tal. Como que foi a vibe do ano passado? Meu, olha, assim, a gente, quando eu competi individual, não tive muita vibe, até porque eu era um atleta ainda ganhando experiência, não fiquei ali entre os top 3, então não tive Uhum, essa energia 100%. Tive a experiência de entrar na última bateria, com o Malheiros, com o Pedro Martins, com o Agostinho, com todos os atletas que estavam top 10. uhum, Vi a galera lá em Vitória gritando, berrando pelo Pedro Martins, pelo Guilherme Malheiros, e me arrepiei.
Eu achei irado, eu falei, caraca, cabuloso. E beleza, passou. E esse ano, 2023, que passou, eu tive essa experiência, estava ainda mais lotada a arena, estava muito cheia. E dessa vez, quem estava no top 1, top 2 ali, era o nosso time, era o time Treta. E a gente conseguiu viver essa experiência. Então, naquele momento ali, meu irmão, era arrepio dos pés à cabeça, era uma energia de querer chorar, de realizar o sonho, era uma série de emoções que eu só tenho a dizer que foi, eu acho que a melhor experiência que eu tive na minha vida no CrossFit. Então, realmente foi algo absurdo, foi algo que eu, depois disso, eu treinei, lutei todos os dias para poder reviver isso, agora na categoria individual, mas, meu, escutar a galera gritando, escutar, ver, olhar, a galera ali da primeira arquibancada, metade da galera chorando, gritando, bora, bora. Foi surreal. A última prova, vou te confessar que eu nem cansei de tanta energia boa que tava naquele momento. Então, assim, a prova inteira eu fiz tipo, tipo, tava viajando, velho. Então foi muito legal, foi uma energia, uma experiência. E realmente, a Arena Carioca, na verdade o Tata até falava isso, ele falava assim, meu, as primeiras provas, a arena vai estar meio dividida. Porque vai ter time, pessoal torcendo pro time de São Paulo, vai ter pessoal torcendo pro time do Rio de Janeiro, que tinha pessoal do time, tinha time do Rio de Janeiro competindo, então a torcida vai estar meio dividida. Mas nas últimas provas, se Deus quiser, a gente vai estar no topo ali com os argentinos, com o time da Mayhem, e aí vai ser a gente e os argentinos, e os brasileiros vai torcer pra gente. E realmente foi isso, o top 3 ali, eu acho que o top 4 era Argentina, a gente, o Brasil, a Argentina, e aí depois vem a brasileira. Então, a zona de classificação estava possível para o nosso time, que era do Brasil. Então, a torcida inteira se virou contra a gente, só torcia com a gente, só com a gente. Então, foi iradíssimo, velho. Sério, assim, foi uma energia surreal. E aquele finalzinho, assim, tipo, fazia assim com a mão, todo mundo, oh! Aí ficava em silêncio. Aí, dois, meu, você tá doido, era tipo algo inexplicável, sério, arrepiava muito. E quando terminou e a gente ouviu que estava em primeiro lugar, que a gente terminou, foi campeão do Copa Sur, a respiração assim, tipo, caraca, velho, a gente foi campeão do Copa Sul, foi surreal, foi muito irado, foi muito irado. Eu era um desses lá, era um dos que tava lá gritando. Pô, não, foi muito irado. Obrigado também, graças a Deus, foi muito irado. Foi com você que aconteceu aquela prova que estourou uma das argolas lá? Foi exatamente comigo, tinha que ser, né? Eu ia até perguntar para você aí, até para ajudar a galera, assim, que, tipo, tem gente que passa por uma situação daquela ali e vai ficar desesperado, e vocês não, vocês já, acho que foi a Carol que correu em outra raia, continuaram ali, o juiz não sabia nem o que ia fazer e vocês já tinham arrumado a solução ali. Meu, te falar assim, ó, na hora, deu um apavorio no coração, a gente conseguiu manter a tranquilidade. A gente tinha a fama de ser briguento, mas a gente não é. Às vezes acontece alguma coisa que leva a acontecer uma briga, infelizmente é sempre com a gente, era com a gente. Mas assim, naquele momento, quando a gente estava balançando, na verdade, no aquecimento, aconteceu de estourar a argola com uma outra atleta. E eu vi. Eu fiquei, caraca, moleque, agora a mulher estourou. E a gente estava numa prova que a gente estava começando a subir na colocação. Então, assim, era uma prova que a gente estava confiante que ia fazer a gente subir. Então, eu entrei na prova, todo o nosso time entrou na prova para fazer uma prova muito bem feita. E aí, quando começou, tal, rolando os rounds, quando eu pendurei e balancei, eu senti a argola estralando. Falei, não é possível. E na hora que estralou, eu lembrei da menina quebrando a argola no aquecimento. Eu falei, não é possível, não é possível, não vai acontecer com a gente. Aí eu balancei mais um, estendi. Quando eu balancei a outra, estralou muito. Eu falei, vai quebrar agora. Só que antes, tipo assim, eu balancei. Quando balancei, como tava de frente pra Carolzinha, eu falei pra Carol. Falei, Carol, vai quebrar. Ela, o quê? Não vai quebrar, não. Só que ela entendeu que eu queria quebrar a série de ring. Só que eu tava falando que ia quebrar a argola, só que eu não consegui explicar direito. Eu falei, vai quebrar? Não vai quebrar, não. E aí eu falei assim, se ela falou que não vai quebrar, não vai quebrar. E aí eu continuei. Aí eu subi, quando eu desci, balancei, assim, eu já tava esperando que a argola ia quebrar. Aí quando eu balancei, eu falei, agora não passa. Ela quebrou. Aí quando ela quebrou... Foi bom que você não tomou um tombo, né? Oi? Foi bom que você tava preparado pro tombo. Não, exatamente. Eu já tava esperando, eu sabia que ela ia quebrar, tinha certeza. Ela estralou muito. E aí, quando estralou e quebrou, eu já falei, Carol, ia quebrar, velho.
Aí a Carola já pegou e saiu correndo, porque, tipo assim, quando quebrou, ela já entendeu e já raciocinou muito rápido. Tipo, ela, nossa, não tem que quebrar, e já saiu da nossa raia procurando outra raia. Tipo, quebrou. E aí eu continuei com a argola na mão, estendido o braço, tipo, mostrando. E aí tinha uma galera que tava na última raia, que a última raia tava vazia. Aí a gente não conseguiu ver, mas como a Carol correu pedindo ajuda, fazendo assim com o braço, eu com a argola com o braço estendido, eles viram e já chamaram a gente para a última raia. A gente até quase começou a fazer na raia do lado. Só que aí a Carolzinha viu ele chamando, falou: Henrique, lá para a última raia. A gente correu, graças a Deus, não perdemos muito tempo. E aí a gente continuou a prova na última raia, só que isso foi, não é que foi legal, mas deu uma energia. Então aconteceu aquilo, a gente estava começando a cansar, aconteceu aquilo, a adrenalina subiu lá em cima. Aí eu falei, não, agora a gente vai. E eu pendurei na argola, a gente não soltava mais aquela argola, a Carol acelerando, depois o time, aí depois a dupla, o Tata e a Tatá entrou acelerando. Então foi uma prova que a gente ficou em segundo, mesmo tendo aquela argola quebrada. Então foi Pois uma prova. tipo, é uma coisa que ou ele joga para baixo, que você fala assim, puta que pariu, isso acontece comigo, ou tipo, dá uma pilha para fazer, caralho, a gente vai superar tudo. Total, é o que eu sempre falo assim, quando eu entro na arena, a adrenalina sobe lá em cima, e eu falo, a adrenalina é muito potente, é muito cabulosa. E ela ela pode te ajudar para duas coisas, para te jogar para cima ou para te jogar para baixo. Então, se você desesperar e não usar a adrenalina de uma forma certa, você vai desesperar, seu coração vai acelerar e você vai pensar que você vai morrer e você vai parar. Você vai travar. Ou você pega aquela adrenalina e, você sente o super-homem, sente o Batman e vai que vai. Que aí vai dar certo. E como que foi? Eu ia perguntar do visto, se quiser falar um pouco da aventura do visto um pouquinho, mas eu acho que é melhor até a galera entrar lá no seu canal do YouTube, ver os vídeos lá e tal, porque eu lembro de acompanhar a saga aí do visto, mas se quiser falar um pouquinho antes da gente falar do Games. Gente, falar sério, eu acho que eu não vou falar que foi a maior experiência da minha vida, porque eu acho que a do CrossFit Games foi a maior sobre esporte, né? Mas assim, o visto foi uma experiência surreal para minha vida, de comunicação com Deus, de desespero, de tudo. Eu vou te falar, a primeira vez, quando a gente precisava tirar o visto, eu não tinha medo de visto, eu era tranquilo sobre visto, eu falava, vou lá, vou falar que eu vou competir no CrossFit Games, vou conseguir tirar o visto, ponto, e acabou. E aí eu fui a primeira vez só com o meu RG. E cheguei lá e a mulher falou, cheguei, fiz a fila, lá, entrei lá para dentro, a mulher, o rapaz falou, vou fazer o que nos Estados Unidos? Eu vou competir o CrossFit, tu conhece? Ele não, tipo assim, tava todo solto, todo felizão. Aí ele, não, beleza, como você comprova isso? Eu tava sem celular, eu quase falei, entra no meu Instagram, no Henrique Moreira aí, dá uma olhada. Mas aí na hora eu fiquei meio com medo, que ele tava meio sério. Aí eu falei, não tem como comprovar aqui agora. Ele, sua renda. Aí eu falei, não tem como comprovar também, porque eu tava sem nada, sem nenhum documento. Fui só comigo mesmo. E aí ele, então você não tá apto a entrar nos Estados Unidos. Eu, como assim? Por quê? E tipo, me perguntando por quê. Então a primeira vez realmente foi um vacilo meu, fui juvenil, fui moleque. Cheguei lá, fiz essa cagada. A segunda vez eu já fui com mais documentos, aí eu já falei, não, mas essa vez vai dar certo, tranquilo. Fui reprovado mais uma vez, e aí começou a bater o desespero, porque já E tava eles mais não dão próximo. justificativa, né? Só fala assim, não foi aceito. Não dão, eles dão um papel para você falando que você foi reprovado, como naquele papel conta e explica como que você faz para reagendar a sua entrevista mais uma vez, mas eles não falam, você foi reprovado porque você não justificou a sua declaração ou seu imposto de renda. Eles não falam isso, eles só falam, você foi reprovado. Então aí eu comecei a bater o desespero, porque eu tava com os documentos nas mãos, na verdade, a segunda vez, deixa eu lembrar, a segunda vez eu estava em Brasília, então eu viajei para Brasília para tentar tirar o visto. Eu já estava com a agência me assessorando, tentando também junto comigo o visto. Então eu tinha certeza que dessa vez ia dar certo e não deu. E aí eu já não sabia mais o que fazer. Aí já bateu desespero, e aí eu já comecei a ligar para todo mundo, comecei a pedir ajuda para todo mundo. E aí a terceira vez
a minha esposa começou a me ajudar, todo mundo começou, aí já a gente começou a postar no Instagram, e aí aí todo mundo repostando, todo mundo, a gente conseguiu a carta do Games, aí também, na verdade, a terceira entrevista que eu fui, a gente já estava classificado as outras duas, Ainda não a gente tava, não né? tinha ganhado o Copa Sul. A terceira, a gente já tinha ganho o Copa Sul, então a gente já estava com a classificação, eu já estava com a carta do Games, já estava tudo certo. E aí, tipo assim, eu já sabia o quão sério era a entrevista, eu já sabia o Uhum. quanto de dificuldade era para conseguir o visto, só que eu tinha esperança porque eu estava com todas as coisas agora e agora era certo que ia dar certo. E aí eu fiz mais uma entrevista, que foi minha terceira entrevista em São Paulo. Eu fiz a primeira vez em São Paulo, a segunda em Brasília, a terceira em São Paulo. Quando Uhum. cheguei, e o rapaz falou, vai para onde? Eu, vou para os Estados Unidos competir o CrossFit Games. E aí ele nem me perguntou mais nada. Ele só me reprovou. E Caraca. eu falei, caraca, moleque. E aí foi a vez que eu chorei, que aí eu não... Porque Aham. assim, a primeira vez eu não sabia, eu tomei um baque, mas caí na realidade. A segunda vez ainda não tinha classificado para o Copa Sul, fiquei bem chateado por não conseguir, porque eu já estava com Uhum. documentação sobre a minha vida. A terceira vez eu estava confiante e não deu certo. E aí eu desabei, falei, meu, acabou. Aí já não dava mais tempo, porque faltava, acho que menos de um mês pro CrossFit Games pra gente viajar. E aí eu já desanimei total, porque eu tinha todos os documentos, o cara não quis nem ver os documentos. A Aham. gente tentou entrar em contato com o pessoal do consulado lá em São Paulo, não conseguimos. E, meu, a gente tentou de tudo. E não Uhum. conseguimos contato, não conseguimos. A gente conseguiu contato com a CrossFit, explicando toda a nossa situação, que foi o vídeo que eu postei, deu uma viralizada, graças a Deus, chegou até eles. Eles entraram em contato com a gente, perguntando o que eles poderiam fazer. A gente explicou a nossa situação e eles falaram que, infelizmente, eles não podiam fazer nada. A única coisa Aham. que eles podiam fazer era aquela carta de indicação falando que eu realmente estava indo para competir. Mas fazer alguma coisa a mais eles não poderiam. E aí me Uhum. bateu no desespero total e eu desisti. Eu falei, não vou mais pro CrossFit Games, mais um ano que eu classifico e não vou poder ir. E aí fiquei Uhum. muito chateado, só que a Tatá e a minha esposa se juntaram, procurou uma saída de tentar me convencer de novo a tentar mais uma vez, que seria a última vez, que faltava 2 semanas para o CrossFit Games e a Aham. gente precisava tentar a última vez. E eu falei, meu, eu sou muito apegado a Deus, muito mesmo. Eu falei, não, não, acho que assim, o tanto de vezes que eu já fui reprovado, eu acho que não é a vontade de Deus. E Uhum. aí ela falou, não, mas calma. A Tatá foi lá. Aí a Tatá me ligou, eu falei, Tatá, não vou ir. Aí a Tatá me ligou para minha esposa e falou, ó, Andressa, você vai ter que convencer ele. E a Andressa, ai meu Deus, tudo bem. Foi lá, me ligou e falou, e falou, e falou. Aí você já viu, né? E Aham. mulher, como é uma coisa difícil tentar contrariar. Aí eu falei, ó, é o seguinte, a gente vai tentar mais uma vez. Na verdade, a Tatá também mandou uma mensagem, a Andressa me contou que a guia que eu tinha, que você tem que pagar, Aham. já estava paga da vez que eu classifiquei no Teams para o Games, a gente deu entrada para tirar o visto. Só que Aham. da pandemia parou o processo. E aí a Uhum. Tatá relembrou disso, correu atrás e conseguiu essa guia para poder me motivar. Falou assim, Aham. olha, filhote, essa guia é do... Vamos tentar essa última vez, que essa guia já tá paga. A gente só vai lá e vai tentar mais uma vez. E aí, Uhum. mesmo assim, eu não tava querendo, a Andressa me convenceu. Eu falei, ó, é o seguinte, falei para as duas, falei, ó, a gente vai. A primeira coisa que der errado, o primeiro horário que não bater, a primeira ligação que vocês tentarem me ligar e eu não atender, é porque é Deus falando que não é para fazer de novo. Aham. Aí as duas falaram, não, tudo bem, beleza, beleza. Meu, começou a dar tudo certo. Não acontecia nada de errado. Mas assim, toda vez eu arrepio e quase choro, porque realmente eu estava numa posição já de desespero. Na verdade, eu estava numa posição quase de desistir. Aham. E eu orava, eu perguntava para Deus o porquê, o que, que ele queria de mim, o que, que eu tinha que fazer. E eu não entendia, só que essa última, tudo começou a dar certo. Mas Aham. tudo tinha para dar errado e tudo começou a dar certo. Eu tava com o meu enteado em São Paulo, eu morava em São Paulo ainda, e ele foi passar uma parte das férias comigo lá em São Paulo. Então tava eu e ele tava 3 dias lá em casa, e ele ia passar uma semana. Então eu Aham. tava com ele lá, eu não tava nem pensando em visto nem nada.
A Andressa, ela começou a acordar de madrugada. Não, em uma semana, a gente não tinha marcado a entrevista, não tinha nada. E aí na mesma semana, ela começou a entrar de madrugada, procurando entrevista disponível. E assim, quando você vai marcar, você tem que ter. Você tem que conseguir horário para marcar o seu. Eu esqueci o nome, mas assim, tem uma primeira parte, que é tipo uma entrevista que você faz, e tem a entrevista mesmo, que é onde você é aprovado ou reprovado. Então eu tinha que encontrar os dois. E ela não encontrava um horário de um, mas não tinha o horário do outro, e vice-versa. Então, assim, ficou nisso, só que ela não me falou. E aí, o último dia, ela me ligou e falou assim: amor, seguinte, ou vai ser hoje ou não vai ser hoje. Mas fique esperto no seu telefone. Eu vou entrar de madrugada para tentar agendar o seu visto hoje. Se a gente não conseguir hoje, a gente não consegue mais. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu já orei, já pedi para Deus e a gente vai conseguir. Aí eu falei, amor, nossa, sério, você já tentou? Ela já tentei e não tá dando certo. Aí eu falei, amor, tudo bem, então vou acreditar. Eu prometi que eu ia me esforçar e tentar fazer acontecer. Então eu vou deixar, vou orar também e vou confiar. Beleza, coloquei. Tipo assim, nem me preocupei. Deitei e dormi. Deu 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, ela me liga. Amor, arruma suas coisas agora. Vai comprar passagem para vir para cá, para Minas, porque eu consegui te marcar uma entrevista para você no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, tá de brincadeira. Ela é sério. Eu falei, não, você tá brincando, você tá brincando. Ela, poxa, arruma logo as coisas e vem para cá. E como eu tava com o meu enteado, você tem que ter um documento para viajar com criança, passagem você não consegue comprar em cima da hora, sim. Enfim, várias coisas. Meu, tudo deu certo. Ela não conseguiu comprar pelo coisa, mas quando cheguei lá na rodoviária, eu consegui comprar passagem para ir para BH de última hora. Consegui arrumar todas as minhas coisas, vim para BH, encontrei com a minha esposa aqui em BH, a gente arrumou as coisas, arrumou todas as documentações que precisava, pegamos o carro e a gente foi para o Rio de Janeiro. A gente chegou no Rio de Janeiro, tudo deu certo, a gente chegou no horário, o hotel, a gente marcou tudo de última hora. Tipo assim, a gente marcou e já tava indo. E deu tudo certo. Chegou na entrevista, a minha foto, tal, eu tava sorrindo. E eu não tava sorrindo, mas eu tinha o desvio de septo, então eu sempre respirava pela boca. E minha boca na foto tá aberta, um pouquinho aberta, e meu dente tá aparecendo. E não pode na foto, não pode aparecer sua carga dentária. Então, teve um rapaz que foi um anterior, um antes de mim, que ele foi reprovado só porque ele estava mostrando a carga dentária dele. E a minha também tava. E quando eu tava lá dentro do consulado, eu vi o cara mandando ele embora e tendo que remarcar a entrevista dele. E na mesma hora eu falei assim, meu... Só que assim, eu tava tão apegado com Deus, eu tava tão conectado com ele e tava tudo em paz, sabe? Tinha deixado tudo na mão dele. E falei assim, Deus, velho, tipo assim, você que sabe, você que é o rei, eu tô aqui porque o Senhor permitiu, eu entreguei nas suas mãos e agora nada mais tá no meu controle. E aí, mesmo vendo isso, eu não levantei e perguntei nada pro cara, eu simplesmente dormi. Eu tava sentado numa cadeira lá esperando ser chamado, eu dormi. Que eu não sei como eu dormir, eu não consigo dormir na rua assim, não sei. Eu dormi. E eu acordei com o cara me chamando. Luiz Henrique. Aí eu falei, pô, o cara vai falar sobre a foto. Falei, foi Roger, levantei eu. Ah, ele pode ir pra fila. Eu, quê? Aí eu já tomei mais um baque. Porque era uma coisa que era pra dar errado e deu mais uma coisa certa. Aí, quando eu entrei na fila assim, aí eu comecei a rir comigo mesmo e falar comigo mesmo. Com Deus, na verdade, né? Eu comecei, Deus, caramba, você é foda mesmo, né, velho? Tipo, tudo dando certo. Tudo, mas muito certo. E aí, chegou na hora da entrevista, cheguei, comecei a conversar com a mulher mulher nunca tinha pedido os documentos, a minha esposa, quando ela preencheu o formulário lá do visto, ela pediu a oportunidade de eu poder mostrar os documentos que me comprovava que eu estava indo para o CrossFit Games. Só que eu falei para ela, amor, não vai adiantar, porque a gente já tinha tentado minha última entrevista, o cara nem pediu nada. Só que mesmo assim, ela colocou, chegou lá, a mulher, tá indo pra onde? Eu para os Estados Unidos, competir CrossFit. Mesma coisa que eu falei em todas as entrevistas. Ela, beleza, você tem como você comprovar isso? Quando ela falou isso, meu irmão, aí eu já comecei a tremer. Aí eu já comecei a ficar sério, eu falei, eita. Aí eu comecei, eu só tremia. E aí eu tava com a apostila, com todos os documentos,
e eu não conseguia achar a carta do Games, que comprovava que eu ia. De tão Aham. nervoso que eu tava, e eu passava, eu olhava, não achava, não achava, não achava, e aí no final eu consegui. Aí eu respirei, olhei pra cara da mulher e falei, moça, me dá um minuto que eu tô muito nervoso. Ela tranquila, ela foi super educada, foi super tranquila. Foi uma pessoa que foi enviada de Deus, porque, meu, fala, a mulher é muito gente boa. E Aham. aí eu respirei, eu consegui achar a carta, mostrei a carta para ela, ela leu, ela perguntou sobre meus patrocinadores, perguntou sobre minha vida, eu tinha todos os contratos dos meus patrocinadores em mãos, mostrei para ela, mostrei onde eu morava, mostrei que eu trabalhava, mostrei que tinha contrato com a academia, mostrei tudo. Uhum. E ela chamou uma outra mulher, que eu acho que era gerente do consulado, alguém que resolvia lá, mostrou, ela começou a mostrar as coisas no computador sobre mim. Tipo assim, ela apontava assim, tipo, isso daqui. E eu não sei se era algo que ela estava apontando, tipo, ó, ele foi negado por isso, mas ele tem a prova. Enfim, não Aham. sei. Eu sei que ele chamou assim, aí a mulher olhou, ela leu, ela balançou, tipo, a cabeça positiva, olhou pra minha cara e, tipo, deu tipo, uma balançada assim, tipo, de uma forma positiva. Aí eu dei Uhum. um sorriso, tipo, o que que tá acontecendo? Aí a Aham. mulher, olha, você vai viajar com o seu time, né? Eu falei, vou, tenho a passagem deles também aqui na minha mão, você quer ver? Aham. Ela, não. Na hora que ela falou não, eu tremi Aí dos você, pés da putz. cabeça, porque todas as vezes que eu tinha oferecido, ou os entrevistadores tinham falado não, em seguida vinha eles falando que eu tinha sido reprovado. Quando ela Aham. falou não, e veio na mesma hora, meu olho encheu de lágrimas, ela falou não, só que em seguida ela falou, não precisa porque você já está aprovado. Meu irmão, Caraca. faltou começar a pular, eu, é tetra! Mentira, mas, meu, foi uma alegria, foi um alívio. Eu comecei a tremer, e eu só agradeci ela e saí correndo. E aí tinha uma portinha, que essa porta, antes de eu ser chamado para entrevista, teve Aham. uma mulher que ela parou nessa porta e joelhou e começou a chorar e desesperada que ela tinha sido aprovada. E eu Aham. olhei e achei ela meio exagerada. E eu Aham. olhei e falei, nossa, mas para que tudo isso? Só que quando eu fui aprovado, eu fiz Tu fez a pior mesma que coisa. ela. Quando eu fechei a porta, eu comecei a pular e chorava, e agradecia a Deus, chorei muito, muito, muito. Aí eu respirei, eu limpei os olhos, aí eu tinha que encontrar com a minha esposa, aí quando eu saí, a minha esposa já estava gravando. E aí, tá tudo também lá no YouTube, eu tô Aham. contando aqui, mas tá tudo lá, gravado, que tá super legal a trajetória, então quem Foi, quiser ficou vai legal mesmo. daqui, foi muito irado, foi muito irado. Foi massa mesmo. Eu vi esse vídeo aí. Porra, a história. E esse negócio tem muito de, tipo assim, encontrar alguém, gente boa lá no consulado. É igual na imigração. Às vezes encontra um policial babaca ou não e tal, aí muda tudo. Exatamente. Assim, é exatamente isso, porque a mulher do começo da entrevista até o fim da entrevista, ela foi super calma. Ela, em nenhum momento, ela demonstrou, por exemplo, nas outras entrevistas, os caras demonstravam quem queria me reprovar. Aham. Eles perguntavam de uma forma agressiva para me confundir, para me Não querer queria reprovar. ajudar, né? Aham. Exatamente, essa mulher desde o começo, ela me cumprimentou, ela foi super calma, ela me passou tranquilidade, ela me passou uma energia que ela queria me aprovar. Aham. Então, assim, foi uma energia, foi uma pessoa que, igual eu falei, e um detalhe, eu estava numa fila quando chega para tirar a entrevista, fazer a entrevista, lá no Rio de Janeiro fica várias filas e cada fila fica em uma cabine, que é a cabine de Uhum. quem vai fazer a entrevista. Eu estava numa cabine de uma outra mulher que ela estava reprovando todo mundo. Uhum. E aí, quando eu tava, por exemplo, tava um cara sendo entrevistado por ela, eu tava atrás desse cara. Uhum. Quando ia chegar a minha vez, deu problema no computador dessa mulher. E por isso eu passei para a mulher do lado, que foi essa mulher Caraca. que me entrevistou. E aí, esse cara, eu fiquei escutando de canto, esse cara foi reprovado, o outro cara, que no caso poderia ser eu, foi reprovado, e o outro cara também foi reprovado. As Caraca, três então foi pessoas Deus que mesmo que te tirou daquela fila. eu falei assim, o computador dela travou, sem noção, tipo assim, na hora ia ser a minha vez, travou Aham. e não aconteceu e eu fui para outra mulher. Então assim, eu orei muito e todo Uhum. momento assim, tá claro que foi Cristo na minha vida, foi o Espírito Santo de Deus que me direcionou a cada lugar, a cada momento, a cada palavra, a cada coisa que aconteceu, porque tinha tudo para dar errado e deu tudo muito certo, que é o que eu falo. Caraca, que Foi muito massa. grato.
E como que foi a experiência do Games lá? Como que foi Ah, quando você chegou lá, viu a galera, viu os atletas que a gente vê aqui o tempo inteiro, os atletas mais famosos? Como que foi, assim, meu, a experiência lá de competir no Games? assim, é cabuloso mesmo. Eu não tenho o que falar. Não tem nada que você olhe assim e falar, não, eles são ruins nisso. Ah, não, eles são atrapalhados nisso. Não, é tudo muito organizado. Os caras realmente são muito sinistros em organização do campeonato, nas provas, na estrutura. A estrutura daquilo te impressiona de uma forma. Você já chegou aí lá? Não. Não, nunca foi. A estrutura do CrossFit Games é uma estrutura que chega a te impressionar da área de aquecimento até a área de competição. Então, tipo assim, é umas. A área de aquecimento, eu acho que é umas 4 vezes a maior arena que eu já tinha visto na minha vida, de competição. Uhum. Então, a área de aquecimento dos caras. É Já é gigante. cabulosa a estrutura dos caras. E aí eu tava numa prova que era, na verdade, a prova 1, que eu comecei a aquecer, e a prova 1 era a prova de bike. E aí Uhum. tinham assim umas 20 bike erg, uma do lado da outra, e todos os atletas mais sinistros que eu já tinha visto na minha vida no CrossFit Games. Tava o Fikowski, tava o Vellner, tava o Justin Medeiros, tava o Jay Crawl, tava tava todo mundo. E eu parei assim, eu tava sentado alongando, eu parei, eu olhei, eu falei, caraca, moleque, essa é a nata, essa é, tipo assim, a história do Uhum. CrossFit. Esse é os caras mais sinistros que tem no mundo de condicionamento. Eu Uhum. fiquei olhando assim, eu acho que eu fiquei 1 minuto assim, ó, tipo, perplexo, assim, ó, tipo, parado, travado, assim, ó, tipo, uau. E, Uhum. tipo assim, surreal estar dentro do lugar que aqueles caras estavam. Tipo assim, naquele momento eu falei, caraca, eu cheguei no nível deles. Eu tava em Uhum. time, eu não tava competindo individual contra eles, mas sim, eu olhei e falei, caraca, é possível. Os caras são de verdade. Caraca, é isso, é Uhum. isso. E aí começou a pegar fogo na minha cabeça. Naquela hora eu falei, nossa, sinistro. E aí a mulher começou a chamar para ir para outra área de aquecimento, que algo me impressionava ainda mais, porque eles não tem só uma área de aquecimento, ele tem umas Uhum. 3 áreas de aquecimento para cada arena que você vai. Então, se você vai para a arena do campo, é a área de aquecimento 1, tem a área de aquecimento 2, e aí você entra na área de campo. Se você vai para Uhum. a área pro Coliseu, você tem a área de aquecimento 1, que é a mesma, aí tem a área de aquecimento 2, que é dentro do Coliseu, antes de Uhum. entrar no Coliseu. Se você vai para a pista lá para pedalar, tem a área de aquecimento 1, tem a área da pista de aquecimento e aí tem a pista de ciclismo. Meu, é cabuloso, é Caraca. muita estrutura aquilo. Então, Uhum. assim, é sinistro. E lá eu encontrei. A gente dentro da área de aquecimento, os atletas não vão embora. Eu acho que até porque é longe, mas enfim, lá a estrutura é muito grande e tem uns lugares separados para os atletas ficarem descansando entre uma prova e a Uhum. outra. Que eu achei super legal isso. E era uma área separada, assim, ó, reservada. E todo Uhum. mundo lá ficava. Tipo assim, do nada você olhava pro lado, tava o Matt Fraser conversando com a Catherine, tipo, antes da Uhum. prova, ele sentado lá, tipo, de blusa, assim, aquelas blusas brancas, e trocando uma Uhum. ideia normal. Aí você saía na área ainda, que era uma área só de atletas, tava o Danny Uhum. Pepper, tava o Jason Hopper, tava a Daniela Brandon. Tipo, você olhava assim e você falava, caraca, moleque, é tão Todo mundo normal isso aqui. daqui. Assim, cada corredor que você entrava eram os atletas A da galera. história mais condicionados. E você olhava, você ficava, caraca. Tipo assim, Nossa. você se sentiu o cara mais condicionado também. Então, assim, Uhum. a energia do lugar, as pessoas, a galera é gente boa também. Assim, não encontrei com ninguém que, nossa, sou eu. O pessoal Uhum. anda normal, o pessoal tá entre todo mundo. Não é nada, tipo, surreal. Pô, a tia Clé, ela andava sozinha com a filhinha dela no colo, normalzinha assim, Uhum. pelos corredores. Eu, uma hora passou assim, eu fiz. Hey! Tipo assim, tipo assim, eu vi ela passando em câmera lenta, assim, eu travei. Uhum. E ela passou, ela me cumprimentou, ela, hello, hello. Tipo assim, e passou. Eu fiquei tipo, caraca, tia Cleca acabou de passar na minha frente. Eu tava na prova de bicicleta, e aí a gente saiu, tava o Rich Froning, tava uma galera da Mayhem Uhum. conversando, e o Tato conhece eles. E aí o Tato Uhum. chegou e me apresentou pro Rich. Aí o Tato, vamos ali conhecer meu amigo. Aí levou, aí, hey, Rich. Aí ele, hey, Tato. Eu, caraca, ele falou seu nome, Tato. Aí ele, nice to meet you. Aí, how are you, bro? Aí
fiquei tipo, que isso? Ele, what's your name? Aí eu, my name? Tipo assim, meu, buguei, irmão, buguei. E aí o cara perguntou meu nome, aí eu falei, só entendi essa parte perguntando meu nome, aí eu falei, Luiz Henrique. Aí, nice to meet you. Aí eu fiquei tipo, mano, ele falou prazer, conheci eu. É o Rich Froning, irmão, não é qualquer pessoa. Então, assim, velho, foi uma energia, foi uma vivência que eu sonhei, eu acho que pelos próximos 2 meses depois que eu voltei do Games, eu tava sonhando com os Estados Que Unidos, tava com lá. Games, com os atletas. Então, assim, e outra, era a primeira vez que eu tava entrando nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que é algo absurdo. Então, assim, a minha viagem do começo ao fim foi uma experiência surreal. Para mim, foi a maior experiência que eu já vivi sobre viagens, sobre esporte, sobre conhecer essas pessoas que sempre foi do meu sonho, que é a minha realidade, né, que é o esporte. Então, assim, foi algo que não tem como medir. Eu acho que assim foi a melhor decisão que eu tomei aqui no ano 2023, foi competir em time, foi conseguir ter classificado em times e ter vivido tudo aquilo que foi mais do que um combustível para poder voltar, me concentrar e ir atrás do meu foco, que é o CrossFit Games individual. E a competição em si mesmo, assim, vocês sentiram muita diferença para os times lá dos Estados Unidos, da Europa e tal? Como que era o nível assim, da competição? Como que vocês viram? Porque também teve aquela questão do corte, né? De só Sim, teve. cortar alguns times, né? Exatamente, o nosso primeiro ano, assim, te falar, eu acho que a gente poderia ter ido melhor, sim, se dependendo das provas ali cair. Mas realmente tem uma grande diferença entre os times ainda, dos brasileiros da América do Sul, com o pessoal da Europa, com o pessoal da América, porque o time é quarteto, 2 homens e 2 mulheres. Ainda na América do Sul, o nosso ano em que a gente competiu, tinha times fortes, só que sempre alguns dos times tinha alguns dos times que não tava 100%. Então, tinha uma mulher fraca ou tinha um homem que não era bom de ginástica. Aqui, você tá vendo? Tá fazendo vídeo? Isso aqui é um dos enteados que não para quieto, energia ligado no 220. Mas Já quer enfim, aparecer. né? Mas enfim, fala que seu nome. Fala oi. Oi. E aí? É isso, mas enfim, a gente e geralmente fica um pouco desproporcional, porque tem um homem forte, uma mulher fraca, um homem que é bom no ginástico, mas uma mulher que não é boa no ginástico. Quando a gente chegou lá, eu consegui enxergar que não existe isso. Por exemplo, eu sou bom de bicicleta, mas talvez a mulher no meu time não é boa de bicicleta. Lá não tem isso. Eu sou bom Lá de tem um bicicleta, corte. as mulheres é boa quase igual os homens. Por exemplo, teve a prova da bike, que a gente entrou e falou assim, meu, vamos colocar o Henrique e o Tato para pedalar mais, porque eles são homens e vão pedalar mais forte que as mulheres. Então tem que colocar eles para pedalar mais. Mas não tem como, porque lá as mulheres pedalavam que nem a gente e os homens pedalavam mais do que a gente. Então, assim, a gente meio que estava competindo com 2 atletas em uma prova de bicicleta, porque a ideia era colocar as pessoas mais fortes para pedalar, enquanto os outros times estavam competindo com 4 atletas, porque todos os 4 pedalavam muito bem. Isso era feito também na prova de peso, isso era feito na prova de corrida, isso acontecia na prova de ginástico. Todo mundo faz tudo muito bem. Então, assim, é meio que o nosso time estava competindo com dois atletas, não só homem, né? Mas, por exemplo, chegava na prova de ginástico. A Carolzinha era muito boa de handstand. Então, era ela e o Tato. E eu e a Tata não era tão bom. Então, sempre em alguma prova, tinha 2 no nosso time que era muito bom, mas outros 2 não era tão bom. E no time deles, não tinha isso. Todo mundo era muito ruim em tudo. Então, assim, para bater de frente com eles, tem que chegar um time que é 100% forte, bom ginástico e bom de cardio. E aí vai conseguir bater de frente com eles porque eles são completos em tudo, em tudo. É sinistro, é sinistro. E como que tá a temporada depois do Games, que aí você competiu o TCB e aí você, logo quando voltou do Games, você já falou assim, cara, ano que vem eu quero ir pro individual. Como que foi, assim, a volta? Meu, assim, é igual eu falei, foi um combustível surreal. Quando eu vivi aquilo e vim para cá e saí de lá e comecei a pensar tudo que eu vivi, eu falei, velho, eu quero ver isso. Eu tenho que ver isso de novo. Eu não vou parar até eu viver isso de novo. E eu queria individual, quero individual. Eu falei, eu vou individual. Eu vou conseguir chegar no individual. Não sei quando vai ser a vontade de Deus, mas eu vou fazer de tudo que eu posso, tudo que está no meu alcance para chegar lá.
E essa transição eu voltei e já colocando em prática nos campeonatos daqui. Então, eu voltei com uma energia, com combustível surreal para colocar em prática aqui no Brasil. Infelizmente, na prova que eu até bati meu PR lá no Games, no Tier 5, eu machuquei meu ombro. Eu não contei isso em rede, eu acho que aqui na internet, mas eu machuquei meu ombro e fiquei a temporada inteira, até depois do TCB, com o ombro machucado. Então, muita gente no TCB viu que eu errei os snatch com 110 quilos, viu que eu não consegui fazer rampa, viu que eu não conseguia fazer muita coisa, e ficou se perguntando, pô, mas o que aconteceu? Eu tava com o ombro machucado e não conseguia fazer algumas coisas que teve no TCB. Então, isso me atrapalhou muito, não que eu não ganhei por causa disso, eu dei o meu máximo, eu É meio treinei para incômodo, aquilo, né? exatamente, mas sim, infelizmente eu tinha aquele empecilho que infelizmente me travou psicologicamente nos treinos e me atrapalhou para eu conseguir colocar 100% daquela energia que eu tava do CrossFit Games. Então, assim, eu vivi coisas maravilhosas, realizei sonhos, subi no pódio TCB na categoria Elite, peguei terceiro lugar, fiquei muito feliz. Não é 100% o que eu queria, nem é o que eu quero, eu vou buscar o primeiro lugar, mas foi muito legal, foi uma experiência irada, fiquei feliz sim. Depois veio o Extreme, que foi lá em Vitória, que era um outro campeonato que eu queria muito ganhar, que eu já estava melhor do meu ombro, já estava mais recuperado, já estava conseguindo fazer tudo, já estava conseguindo treinar tudo. Cheguei lá, consegui ganhar o Extreme, graças a Deus. Foi uma outra realização e só me provou que depois de eu ter competido muito tempo em time, ter focado em time, ter passado essa temporada não tinha me atrapalhado em nada. Na verdade, realmente só tinha me ajudado. Então, voltei, tive essas duas experiências ótimas em competição. E aí, teve o Best Cross no final do ano, que eu já estava próximo de uma cirurgia que eu não pude me ter 100% do meu condicionamento, mas também tive uma outra experiência maravilhosa. E eu terminei o ano com chave de ouro, fechando todos os campeonatos que eu fui no ano passado, a não ser o Games, no pódio. Então, todos os campeonatos que eu fui no ano passado, eu estive no pódio. E então foi algo que eu virei e falei, meu, vou conseguir. E aí operei final do ano, tive que passar por uma recuperação. Na verdade, eu tive um mês de férias de CrossFit que eu nunca tinha feito isso na minha vida. E, meu, eu aproveitei, eu comi mesmo, eu descansei, eu dancei, fiz tudo. E eu engordei, eu acho que uns 10 quilos. Então, eu comecei janeiro gordo, pesado, com dificuldade, mas eu sabia, eu quis me colocar nessa posição, mas sabia que o meu intuito, o meu foco era o individual na Copa Sul. E desde que virou o ano, eu conversei muito com Deus, fiz muitas promessas, me dediquei e graças a Deus consegui classificar para a Copa Sul, classifiquei para o TCB, ganhei o Monstar, ganhei o Spank, tive um começo de ano maravilhoso, com recordes na minha vida, porque eu nunca fui num campeonato elite e ganhei tantas provas. E esse ano, nos dois campeonatos, eu bati recorde nos dois campeonatos. No Spank, na verdade, eu já tinha ganhado 3 provas no TCB em primeiro lugar, mas não tinha ganho o TCB. Esse ano, no Spank, eu ganhei 3 provas e ganhei o Spank Games. E no Monstar, eu ganhei 5 provas de 9 e ganhei o Monstar. Então, foi 2 recordes pessoal para mim que valeu, que fiquei muito feliz e mostrou que eu estava no caminho certo. Troquei de planilha no começo do ano, minha vida teve uma mudança drástica, tanto de cidade, quanto de treinamento, quanto de tudo. Então, E até te assim, perguntar, foi justamente nessa época de férias, pós-cirurgia e tal, que você mudou para BH? na verdade, eu mudei para BH ano passado, depois do TCB. Como eu estava com o ombro machucado, eu estava chateado, eu estava desanimado. E eu falei, meu, quer saber? Eu quero, tipo assim, parar de dar aula, que eu dava algumas aulas, e eu quero focar 100% em treinar, em fortalecer e não me machucar. E aí eu mudei para BH depois do TCB. E desde lá eu já vim tendo uma dificuldade de comunicação, de treinamento, dessas coisas. E aí, quando chegou esse ano, teve algumas mudanças, aconteceu algumas coisas que me levou a tomar a decisão de realmente mudar de planilha, porque eu falei até com minha esposa que eu não queria de mudar no começo do ano, por questão de estar perto do Copa Sul, por questão de já ter começado a temporada, mas Deus quis que fosse assim e aconteceu assim. Eu mudei de planilha, eu acho que em fevereiro ou março, não lembro. Foi no começo do ano, acho que foi fevereiro ainda, eu troquei de planilha, vim para BH, planilha do Gui, e desde lá então foi um desafio para mim de reconhecer, de entender, de
fazia um treinamento totalmente diferente, porque a planilha da Tatá é totalmente diferente da planilha do Gui. Tive uma dificuldade ali de 1 semana, 2 semanas de adaptação, e aí logo depois veio as competições, eu fui me testando e fui vendo que deu certo, e graças a Deus a gente está evoluindo cada dia mais. Tem uma galerinha dele que classificou, né? A Emily treina com vocês, né? Exatamente. A Emily é uma das principais atletas ali do Gui também, que sempre me puxa nos treinos, que sempre está ali incentivando, e é uma ótima atleta, uma atleta super dedicada, que classificou para o Copa Sul e tem grandes chances. Eu deposito muita energia, muita expectativa nela também. Mas tem outros grandes atletas também que pelo Gui classificou, teve a Mari, teve eu que classifiquei, teve o Marquinhos que classificou, teve o time da BRV que classificou, teve a Camargo que classificou, teve uma galera que classificou, teve os Master, o Léo Roscoe, agora o Léo Roscoe fez as quartas agora, as semifinais do Master, eu acho que foi em 46, faltou 6 colocações para classificar, teve o Thiago Giacomi, que o sobrenome dele é muito difícil, mas ele também ali classificou, na verdade, está classificado. Então tem a Master. Então, assim, tem uma galera pesada do Gui que classificou para semis agora, e já tem uma galera classificada para o Games, e se Deus quiser, vai ter mais gente aí do Gui sendo classificada para o Games, se for da vontade de Deus. Massa. E como que tá a expectativa aí para a Copa Sul desse ano? Como que você tá vendo aí? Tipo, que esse ano tem mais uma vaga, mas tem muito equilíbrio ali. Você pegar ali, tem pelo menos uns 10 caras com chance de classificar. Como que tá aí a expectativa para esse torneio? Que a gente está gravando um pouquinho antes, né? Mas esse episódio vai sair na quarta e a Copa Sul começa na sexta. Olha, eu vou te falar, eu tô bem ansioso já. Eu acho que eu nunca tive um ano de tanto foco, de tanto treino, de tanta perseverança, de tanto comunicação com Deus, de tudo, porque foi um ano que teve muitas mudanças, mas Deus me manteve forte, me sustentou, e eu me sinto hoje muito bem condicionado, me sinto muito preparado, eu acho que estou na minha melhor performance da minha vida. O que vai acontecer lá, a Deus pertence, não sei o que realmente vai acontecer, não sei quem vai classificar, mas eu quero classificar, eu estou treinando para classificar, eu estou indo para tentar me classificar, então assim, eu realmente, se for para apontar, não, quem você acha para classificar? Que vai classificar, eu não sei, não tenho certeza. Realmente tem pessoas super bem condicionadas, provas que estão misturando para todo mundo, tem provas boas para um, provas boas para outros. Então vai ser um ano que realmente vai ser uma competitividade muito alta, mas eu vou estar lá brigando e não vou desistir até a última prova, vou estar dando meu máximo, meu 110%, e se Deus quiser eu vou poder fazer minha melhor competição, meu melhor campeonato da minha carreira, da minha vida. Ah, mas você tá na briga, com certeza. Quando você pega o leaderboard ali, tipo assim, eu olhando de fora aqui, pega ali, tem pelo menos uns 10 caras e você tá no meio dos 10 caras ali que vai brigar. É isso. Se tiver ali, a galera der mole. E a Copa Sul é isso, cara. Se alguém vacilar lá, tipo, ano passado todo mundo falou que o Malheiros ia lá, ele teve 1 ou 2 provinhas mal e dançou, entendeu? Então é isso também. Eu acho que assim, ainda querendo ou não, a gente tem poucas. Graças a Deus aumentou mais uma vaga, muito feliz com isso. Mas querendo ou não, a gente tem poucas vagas. O nível aqui da América do Sul está aumentando, está crescendo cada vez mais. Então essas 3 vagas ficam muito pequenas, porque é igual você comentou. Uma prova que você vai mal, você não consegue voltar para o top 3. Você fica no top 5, você fica no top 10. Então, assim, a Europa agora classificou 10 atletas. Então, mesmo você indo uma prova mal, você consegue ali trabalhando muito firme classificar. Mas no Brasil, na América do Sul, ainda não tem muito isso. Então, realmente, como você falou, é não vacilar. E esse vacilar não tá só apegado a você ter uma atitude errada. Está em você fazer em todas as provas seus 120%. Porque antes você ficava mal colocado porque você errou. Agora, você fica mal colocado por detalhe, por não ter corrido sei lá, por ter tido uma prova que realmente a prova foi montada ruim para você, tipo uma prova só de corrida com um cara que é ruim de corrida, não tem o que ele fazer, todo mundo vai ganhar dele porque todo mundo corre muito bem. E assim tem na prova de ginástica, tem na prova de peso, então vai estar bem misturado. É difícil saber o que vai acontecer, quem vai classificar, mas é igual você falou e igual eu falei, Deus sabe de todas as coisas, mas a gente vai estar lá dentro para brigar e dar o nosso máximo. E é aquela coisa, quem querer mais vai levar, e a gente quer muito também. É isso aí. Ô Henrique, vou deixar um espacinho aí agora então para você divulgar suas redes, Instagram, YouTube, tudo aí.
E desejar uma boa sorte aí na Copa Sul para você, né? Meu irmão, fico muito grato pela oportunidade de estar aqui com você, pela Savana ter feito essa proposta. É uma oportunidade sempre muito irada de poder compartilhar a nossa história, a nossa vida de atleta, porque é algo difícil, é algo que às vezes as pessoas só vê dentro da competição, a gente vê no campeonato, e no meio do campeonato, ou indo mal, e às vezes não sabe o que acontece por trás. Então é tudo isso e muito mais. Então eu agradeço a oportunidade de poder falar tudo isso, compartilhar com vocês. Meu, quem não me segue, Henrique Moreira, o Instagram tá aí. No YouTube, a gente também tem canal no YouTube, Henrique Moreira, a gente tenta lá mostrar uns takes maiores sobre a competição, sobre treino, sobre o que acontece. Então, tem os bastidores ali, 90% dos nossos bastidores ali. Então, muito irado de acompanhar. E vai lá, entra no Instagram, dá aquela fortalecida dos nossos patrocinadores que apoia e faz isso acontecer. Então, nossa marca de roupa, de equipamento, suplementação, entra lá que para todas elas tem desconto. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar isso. É isso aí. Eu Então, vou estar lá também na Copa Sul, Henrique. Eu consegui cadastrar de mídia, então vou estar lá no meio lá da galera e tal. Então vamos estar lá junto. Iradíssimo. A gente pode ter certeza que a gente vai sair naquela aceleração e a gente vai dar uma entrevista de alguma prova ali que a gente vai ser campeão, se Deus quiser. Bora lá. Fechou? Henrique, Pra então cima, é meu irmão. isso. É nóis. Valeu. Galera, Obrigado, se você não está irmãozão. inscrito aí no podcast, se inscrevam. Se você está ouvindo no É Spotify, isso aí. sigam aí o Spotify, deixe o gostei, 5 estrelas, todas essas coisas. E até a Copa Sul aí, né? Ia falar até semana que vem, mas até a Copa Sul aí vai estar cheio de coisa aí Até, esse final de até. semana. Tá chegando, ó. Contagem regressiva, 9 dias. Mas quando você postar, já vai faltar 2 dias, eu acho, 2 dias, né? vai estar do Dois lado dias. já. Então, bora pra cima. A gente se encontra lá, meu irmãozão. Galera, valeu por Bora. acompanhar. Curte, comenta e já segue aí também, Savana, a galera toda aí. Fechou? Valeu. É nóis, tamo junto.